Você já ouviu falar da regra das 3 camadas? Essa regra é um bom ponto de partida para definir as roupas que você vai levar para sua aventura. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de você se vestir para ir para as trilhas de maneira mais eficiente e sem seguir essa regra à risca? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E ao longo do vídeo eu vou trazer alguns exemplos práticos do que eu chamo de regra das camadas inteligentes. Além disso, eu vou trazer dicas para que você não gaste dinheiro à toa. E no final do vídeo eu vou trazer a melhor dica para você que está começando, para você que é um iniciante na prática do trekking. Vamos ao vídeo. De uma maneira bem objetiva, eu vou explicar o que é a regra de 3 camadas para que todos possam entender e aí sim eu poder defender a ideia das camadas inteligentes, esse nome que eu acabei de inventar. Camada base, a primeira camada, são as roupas chamadas de segunda pele, que tem a função de dissipar o suor da superfície da sua pele e transferir esse suor para a superfície do tecido. E ao fazer isso, qual é o resultado que se espera? Manter o seu corpo seco e manter a temperatura do seu corpo estável. Camada intermediária ou segunda camada são as jaquetas fleece ou microfleece, e a função basicamente dessas jaquetas é garantir o conforto térmico em condições de baixa temperatura. Qual é o resultado que se espera ao vestir a segunda camada? Manter o seu corpo aquecido e proporcionar conforto térmico. Algumas informações adicionais em relação à camada intermediária. Geralmente, essas blusas aqui, essas microfleece ou fleece, são produzidas com lã de alta qualidade, mas você vai achar modelos produzidos com outros materiais e aí você vai começar a entender o porquê da diferença dos preços. O material ele é respirável para dissipar o excesso de calor, ou seja, se a primeira camada tem como função transferir esse calor, esse suor da sua pele para o tecido, se a sua segunda camada não for respirável, o que vai acontecer? Ela vai manter, ela vai segurar aquela umidade e isso não é bom para o conforto térmico. E a última informação adicional em relação à camada intermediária é que elas são desenvolvidas para garantir liberdade de movimento. Falando agora da camada externa ou terceira camada, composta basicamente por jaquetas, que são jaquetas corta-vento, jaquetas repelentes à água, jaquetas repelentes à neve. Qual é a principal função da camada externa dessas jaquetas? Basicamente é a eficiência contra o vento, chuva e a neve. E é também ser uma barreira que protege o calor do seu corpo. Então, entendendo agora, juntando as 3 camadas, a primeira transfere o suor do seu corpo para a base do tecido, a segunda camada mantém o seu corpo aquecido e a terceira camada vem como uma proteção para que o vento, a chuva ou a neve não interfiram na temperatura do seu corpo. E qual é o resultado esperado? Obviamente, manter o seu corpo aquecido, mas muito mais do que isso, ser uma barreira de isolamento térmico em relação às intempéries da natureza. Algumas informações adicionais em relação à camada externa. A propriedade de ser repelente à água, ela é oferecida por alguns fabricantes. Então, muita atenção na hora de comprar a jaqueta, porque de repente você vai encontrar uma opção de jaqueta terceira camada corta-vento, mas que ela não é repelente à água ou à neve. Geralmente, elas são de secagem rápida, proporcionam a secagem rápida, uma vez que ela é repelente. E a última informação adicional em relação à terceira camada é que essa camada deve permitir que o suor se dissipe para te manter seco, ou seja, nós estamos fazendo uma transferência do suor desde a primeira camada até a terceira camada para que a terceira camada seja responsável por dissipar esse suor e manter o seu corpo seco durante a sua aventura na natureza, durante a sua trilha. Então, como você pôde ver, a regra de 3 camadas ela é de fato um bom ponto de partida para te orientar em relação às roupas que você deve levar durante o seu trekking, durante a sua trilha. Porém, ela não é uma solução única para todas as pessoas e principalmente para todas as trilhas que nós temos para um país como o Brasil e as condições climáticas que nós encontramos aqui. Você pode e deve adaptar essa regra de 3 camadas para otimizar e proporcionar o maior conforto e eficiência
eficiência dependendo principalmente das condições climáticas, da intensidade da atividade que você vai fazer na natureza e também das necessidades pessoais de cada um. Ou seja, algumas pessoas transpiram mais do que outras, sentem mais frio do que outras. Então é importante, vou recapitular, você considerar para adaptar a regra de 3 camadas as condições climáticas, a intensidade dessas atividades que você vai praticar e, por fim, as suas necessidades pessoais. Como é que você se sente melhor, com mais blusa, com menos blusa, com que tipo de roupa? Então, é uma boa prática você utilizar a regra de 3 camadas como ponto de partida e adaptá-la para as suas necessidades e para a sua realidade ou para a realidade da atividade que você vai praticar. E aí eu vou falar para você do sistema de camadas inteligentes, que é um nome que eu inventei aqui fictício, isso não existe. Se você procurar por aí, é um nome que eu criei aqui só para exemplificar o que você pode fazer em relação às roupas que você leva para a trilha com base na regra de 3 camadas. E o primeiro ponto que eu trago é você ter uma variedade de peças ao invés de seguir essa regra fixa das 3 camadas. E essa variedade de peças pode ser combinada principalmente com base nas variáveis que eu trouxe anteriormente, a condição climática, o tipo de atividade que você vai fazer e as suas necessidades pessoais. Eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui. Exemplo prático número 1. Então vamos supor que você está percorrendo a trilha durante o dia e é um clima quente, mas tem vento. É muito comum você ter isso no Brasil. Nessas condições, uma boa camada base como essa que eu estou usando e uma leve camada de proteção contra o vento já podem ser eficientes. Ou seja, aqui você não aplica toda a regra das 3 camadas engessada. Você pode ter peças flexíveis e adaptar para a necessidade dessa trilha específica que você está fazendo. Um exemplo prático número 2, em um dia frio, porém seco, você pode usar uma camada de base e uma fleece leve, ou seja, uma camada intermediária. A camada externa, nesse caso, ela é opcional. Se estiver ventando, se tiver alguma condição climática que você precise de uma barreira, de um isolamento, você vai usar a camada externa. Agora, dependendo da situação, você não vai precisar. Então, ao analisar a trilha que você vai fazer, muitas vezes você não precisa levar as 3 camadas e seguir à risca as 3 camadas durante a sua aventura. É comum ver pessoas que começam a praticar o trek, vão numa loja de departamento esportivo e compram lá tudo. E às vezes compram até roupa de neve, né, por falta de informação. E a bolsa da pessoa, a hora que você vai ver, tá gigante, porque ela tá levando roupas desnecessárias. Gastou dinheiro à toa e levou peso à toa, porque provavelmente não vai usar aquela determinada roupa para a trilha que ela foi praticar, que ela foi percorrer. Então, o que você precisa de fato saber em relação à regra de camadas, que eu denominei regra de camadas inteligentes, em comparação à regra de 3 camadas? Use a regra de 3 camadas como ponto de partida. Eu não estou anulando a regra de 3 camadas. Eu só estou trazendo algo um pouco mais adaptável para a realidade das trilhas do Brasil e também adaptável para cada percurso, adaptável para cada pessoa. Então, não tenha medo de adaptar. E o ponto principal é a flexibilidade. Ou seja, você vai adaptar as suas camadas conforme as necessidades, considerando sempre o tipo da trilha que você vai fazer, a previsão do tempo e a sua sensibilidade em relação ao calor e ao frio. E falando sobre flexibilidade, que eu acho que é a palavra-chave que eu queria trazer, o conceito-chave que eu queria trazer para esse conteúdo, você pode investir em peças multifuncionais, o que pode reduzir a necessidade de várias camadas. Alguns exemplos, então você tem jaquetas com forro removível, você tem roupas que combinam propriedades de isolamento e proteção contra o vento, você tem jaquetas com isolamento leve e que também são resistentes ou repelentes à água. Então você pode combinar isso e você define isso no momento em que você está pesquisando a trilha e que você está vendo se você já tem as roupas necessárias ou se você vai precisar adquirir. Mas a hora que você vai adquirir essas roupas, você tem essas questões, esses conceitos em mente, vai evitar que você desperdice dinheiro à toa. E para você não gastar à toa, eu trouxe aqui algumas dicas práticas. Pesquise, informe-se sobre o destino e a condição climática para fazer a escolha certa. Ou seja, se você já tem a roupa, pesquisa direitinho e vê se as suas roupas vão atender a necessidade que você tem para essa atividade em específico. Agora, se você não tem, se você vai comprar a roupa, eu te falo principalmente para você ter noção em relação à composição
composição dessas roupas, pois é aí que existe a variação de preço, e também você ficar atento às tabelas de medidas, principalmente quando você compra online. As maiores marcas têm as tabelas de medida, tem também um link que descubra o seu tamanho. Então eles dão ali métricas para que você descubra qual é o tamanho certo. Atenção aos detalhes e letras miúdas, porque você vai fazer uma compra e você quer, obviamente, o melhor custo-benefício. Porém, o preço vai variar, como eu disse, em relação à composição de cada material. Uma outra dica importante é você pensar no armazenamento. Alguns fabricantes produzem essas roupas, essas camadas com tecnologia específica para que elas possam ser dobráveis de forma que elas ocupem o mínimo espaço possível dentro da sua mochila. Ou seja, você já está levando diversos outros equipamentos e as roupas costumam ocupar um grande espaço, principalmente as jaquetas. E uma outra dica aqui, depois que você já comprou, é você testar, é você ver o que funciona melhor para você, para o seu caso. Ou seja, em relação a conforto térmico, em relação a suor, em relação à sensibilidade ao calor, ao frio, à chuva. Então, teste antes, faça investimentos com bom custo-benefício, mas faça esses testes antes de investir nas compras de marcas e roupas mais caras, só porque você viu algum especialista, alguma pessoa dizendo que tem que ser daquela marca X. E conforme eu prometi no começo desse vídeo, eu ia trazer a melhor dica para quem está começando, mas não vai ser a melhor dica, serão as melhores dicas. Primeira delas, comece com o que você tem. Durante muito tempo eu pratiquei trek com equipamentos que não eram os recomendados, que não eram os mais indicados, mas nem por isso eu deixei de praticar essas aventuras na natureza. Aos poucos você compra os produtos ali com melhor custo-benefício, produtos de entrada, e faça testes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho exemplos recentes de colegas, de pessoas próximas que não foram para trilha comigo, que não foram para um camping, para um trekking, porque achavam que não tinham equipamento suficiente. Assim como eu também já vi pessoas próximas que saíram correndo e foram comprar blusas que na verdade eram blusas para neve. Então, compre os produtos aos poucos, pegue os produtos de entrada, vai fazendo testes, vai se informando, mas não deixe com que isso te impeça de ir para uma trilha, de ir para um trekking. E a regra de 3 camadas é uma regra eficiente, mas a dica que eu posso trazer aqui é que você não tenha medo de adaptá-la. Ou seja, se você pegar a primeira dica ali, comece com o que você tem, é uma adaptação. Comece com o que você tem, depois você vai incrementando, vai vendo o que funciona para você. E lembre-se, o mais importante é estar confortável e seguro em suas trilhas. E aqui o confortável, nós estamos falando de conforto térmico. Você conhece como é a temperatura do seu corpo, como é a sua sensibilidade, então você precisa estar confortável durante uma atividade de natureza. Eu vou deixar o link das roupas que eu mostrei para vocês que possam entrar no site, ler a descrição e, de repente, se for de interesse, fazer a aquisição dessas roupas ou pesquisar outras roupas com base no que eu trouxe aqui nesse vídeo. Agora, depois dessas dicas, me diz aqui embaixo o que você achou desse meu sistema de camadas inteligentes, esse nome que eu acabei de criar aqui para trazer esse conteúdo para você. E olha, não se esqueça, se inscreve no canal porque isso me motiva a trazer conteúdos como esse. Hoje eu trouxe um vídeo com uma didática totalmente diferente dos demais vídeos que eu estava trazendo aqui no canal. Então comenta também se você gostou desse tipo de vídeo, se ficou mais legal, se ficou mais fácil o entendimento. E eu espero te ver no próximo vídeo. Boas aventuras!